Olá, irmão, irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre todos e todas, e sempre a nossa gratidão, nosso louvor a Deus de podermos nos unir e de celebrarmos juntos ao Senhor. Temos o tempo de adoração, de louvor, de meditação nas Escrituras, e também o nosso tempo de aproximação do Senhor, no qual nós falamos com Ele pelas nossas orações. E nada como fazermos isso juntos, nada como ter a presença uns dos outros, que tanto nos edifica, fortalece, também encoraja. Por isso, vamos louvar a Deus com todo o nosso coração e agradecer por esse dia excelente que o Senhor preparou para nós, por essa oportunidade preciosa de juntos celebrarmos ao Senhor. Vamos orar e pedir ao Senhor que nos dirija, que encaminhe as nossas vidas. Pai querido, muito obrigado pelo Teu amor leal, pela Tua infinita graça, pelas Tuas misericórdias que se renovam sobre nós a cada novo dia. E obrigado, Pai, porque mais uma vez temos esta oportunidade preciosa, o privilégio do Senhor, de estarmos na Tua presença, juntos, unidos, em comunhão, no mesmo Espírito, no mesmo propósito. E obrigado, Pai, porque quando fazemos isso com todo o nosso coração, quando Te buscamos com todo da nossa alma, e quando temos o propósito de adorar ao Senhor em espírito e em verdade, o Senhor nos abençoa ainda mais, o Senhor edifica e fortalece as nossas vidas, o Senhor nos dá a força necessária para seguirmos vivendo em vitória, porque na medida em que as lutas estão se aproximando de nós, a Tua presença e também o encorajamento que o Senhor nos dá pela comunhão do Teu povo, da Tua igreja, por sermos uma família, faz com que estejamos mais firmes e preparados, então sejamos mais do que vencedores do nosso Senhor Jesus. Pedimos, Pai, que Teu Espírito tenha total liberdade de ministrar aos nossos corações e de nos conduzir tanto à compreensão quanto à prática da Tua palavra. E pedimos, Senhor, que por misericórdia nossas vidas sejam instrumentos nas Tuas mãos, a fim de cumprir Tua vontade aqui na terra, como ela já se cumpre plenamente nos céus. Usa-nos, Pai, e recebe o nosso louvor, adoração e gratidão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos e irmãs vão se aproximando, vão chegando, e nós vamos adorar ao Senhor com música, nós vamos cantar. Eu vou pedir apoio em relação à projeção, o controle aqui não está funcionando, então, por favor, algum irmão ou irmã vai nos socorrer. Nós vamos começar cantando Um Sorriso, a alegria de nós estarmos juntos, a alegria de nós sermos o povo de Deus, a alegria que Deus nos dá em Cristo, de conviver, de celebrar, de ter prazer e alegria no nosso Senhor Jesus. Um sorriso se abrindo no olhar, todos juntos louvemos a Deus outra vez. É tão bom ter você hoje aqui e compartilhar o amor de Deus. Um sorriso se abrindo no olhar, todos juntos louvemos a Deus outra vez. É tão bom ter você hoje aqui e compartilhar do que Ele fez. Levantemos a voz ao Senhor, na alegria de juntos cantarmos com sua voz. É tão bom ter você como irmão e saber que Deus habita em nós. Levantemos a voz ao Senhor, na alegria de juntos cantar.
Muito bem, vamos cantar ainda um hino maravilhoso da nossa fé cristã, Tal Qual Eu Sou. E muito mais do que uma música, ele é uma oração consagratória, na qual nós reconhecemos diante de Deus quem somos, como estamos, mas ainda assim dizemos: Senhor, eu me achego a Ti de todo o coração. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Limpem as mãos pecadoras. Esta é a exortação, a orientação da palavra de Deus para as nossas vidas, o desafio para que nós possamos então ter a presença do Senhor e receber dele a misericórdia no tempo oportuno, no tempo adequado de nossas vidas. E em busca dessa misericórdia, deste favor do Senhor, nós vamos ter o nosso tempo de oração, de clamor a Deus, de intercessão. E eu te desafio, meu irmão, minha irmã, a fazermos isso com fé. A Bíblia diz que nós podemos chegar com confiança diante do trono de graça do nosso Deus, sabendo que nós podemos alcançar misericórdia e achar graça no momento oportuno. E a fé, firme fundamento das coisas que se esperam, prova das coisas que não se veem, diz respeito ao fato de que quando Deus fez promessas a nós em sua palavra, ainda que humanamente não seja visível, nós podemos crer, porque o Deus que prometeu é fiel. Amém? Então vamos buscar ao Senhor em relação aos nossos irmãos e irmãs que estão enfermos, enfermas, aqueles que estão enfrentando tratamento médico prolongado. Há muitas pessoas no nosso contexto assim. Não vamos mencionar os nomes, nem tampouco os fatos que cercam, mas eu quero te desafiar a lembrar-se mentalmente de alguns e no teu coração colocar diante do Senhor, mencionando especificamente as pessoas. Eu procuro fazer isso, eu levo isso bastante a sério. Irmã Ivone?
Estamos em oração já pelo pastor Moisés há quase 10 dias que ele está com Covid-19 e de verdade agora o grande perigo da pandemia não são mais os grandes centros, embora Belo Horizonte, Campo Grande, Cuiabá, que são capitais de estados brasileiros, estejam sofrendo bastante, mas agora o grande risco está no interior, né? A pandemia, o vírus chegou em lugares distantes e isso traz um desafio porque faltam hospitais, faltam condições de tratamento, faltam remédios e aí você vai dizer, não tem nenhum remédio eficaz. Sim, mas tem algumas possibilidades de tratamento, né? E nesses locais tudo é muito mais difícil. Lá em Santa Isabel do Rio Negro, lá em cima, no norte do Amazonas, é um outro Brasil. Quem nunca foi até lá não dá para explicar direito daqui o que é aquela realidade. Mas vamos clamar a Deus, interceder pelos nossos irmãos, pelo pastor Moisés. Ontem a irmã Rosa também atualizou sobre a Zilene, disse que ela vem sentindo dores na coluna. Isso é o preço da gente passar dos 18 também, mas temos que colocar diante do Senhor, não é? Irmã Adilase? O meu primo Zezé está sofrendo muito com essa doença no hospital da Clínica. Sim, vamos continuar intercedendo pelo Zezé. Nós já estamos aí há pelo menos 10 dias também pedindo, né? Mais que isso, né? Tem mais de 20 dias que ele vem sofrendo até chegar ao ponto de Sim. Vamos continuar intercedendo, clamando a Deus. Vamos também sempre orar uns pelos outros em relação às nossas famílias, irmãos. A família é uma bênção de Deus, mas ao mesmo tempo, quando nós falamos de família, nós estamos falando de um campo de batalha, porque como é a primeira, a mais importante, a melhor instituição que Deus criou para o ser humano, é também a mais atacada pelo inimigo das nossas almas, é a mais atacada pelo mundo, e por causa da nossa natureza pecaminosa, do nosso próprio coração, é a que nós mesmos mais atacamos. Nós amamos a família, nós sabemos da importância, mas muitas vezes na nossa pecaminosidade, no nosso egoísmo, nós agimos contra as nossas famílias. A luta começa no coração, sempre. Não pensa que lutar contra o diabo e contra o mundo, no sentido de sistema opressivo, no sentido de movimento que vai contra Deus, seja a principal das lutas, porque não é. São lutas importantes, sim, mas lutar contra o próprio pecado, lutar contra a própria inclinação egoísta, autocentrada, este é o real desafio. Então, para nós termos bênção na família, nós precisamos praticar a palavra de Deus no lar. Amar pessoas, servir, respeitar, cuidar, perdoar, sermos instrumentos de Deus para ministrar e para edificar. Leva isso a sério, mas vamos também clamar e interceder uns pelos outros. Além disso, sempre temos orado pelo nosso país, falamos já de enfermidades, há muitas pessoas acometidas por Covid-19 e a pandemia causou, claro, uma desorganização social, agravou a situação dos nossos problemas econômicos e fez também uma nova arena na política, né? Um novo campo de batalha ideológico, porque hoje tudo são as ideologias, né? Direita, esquerda, centro, alto, baixo. Bom, nós nunca entramos nessa seara em detalhes, porque nossa função e missão é de pregar a palavra de Deus aqui na Igreja Batista de Jordanópolis, mas é claro, tudo isso influencia diretamente em nossas vidas, e a Bíblia nos diz que devemos orar pelas nossas autoridades e suplicar, interceder, para que nós tenhamos uma vida quieta, uma vida tranquila, e afinal, o nosso Deus, no limite último, é quem estabelece as autoridades e os poderes. Então vamos interceder, amém? Vamos também continuar intercedendo pelos irmãos e irmãs que estão nos campos missionários, pregando a palavra, fazendo com que o Evangelho chegue onde a maioria de nós não vamos chegar. E aproveitando o ensejo que estamos orando pela saúde, vamos também lembrar do pastor Moisés, da sua família, o ministério deles lá no Amazonas,
no norte do Amazonas. Pastor Moisés é um servo do Senhor, um homem piedoso, temente a Deus, conhecido da nossa igreja, pelo menos do tempo que eu estou aqui. Ele veio uma vez e ele realmente é íntegro e serve ao Senhor de coração. Então vamos interceder para que Deus o abençoe na saúde física, mas também mantendo sempre o vigor espiritual, dando encorajamento para a alma, suprindo as necessidades e usando também as nossas vidas para isso, para manutenção, para que eles tenham sempre o necessário para pregar e testemunhar de Jesus com autoridade e com amor. Amém? E finalmente vamos orar pelas igrejas, não apenas a nossa Igreja Batista de Jordanópolis, mas pela Igreja de Cristo em todos os cantos. Como eu tenho dito, a pandemia com o distanciamento social fez com que alguns se apegassem mais a Deus, praticassem mais e melhor a fé, também exercessem com mais disciplina a oração, a meditação na palavra, o jejum, enfim, as disciplinas espirituais da vida, né? Ao mesmo tempo que isso aconteceu com alguns, com outros houve também um distanciamento espiritual. Há enfraquecimento na fé, há pessoas que estão desanimadas. E nós precisamos clamar ao Senhor, interceder pelos nossos irmãos e irmãs queridos e pedimos a Deus para usar nossas vidas para reaquecer o amor, para que a fé volte a ser latente na vida, para que nós juntos continuemos a nossa jornada, seguir os passos de Jesus até o dia de nos encontrarmos com Ele e sermos achados nele, pelo seu sacrifício, pela sua obra em nós, fiéis. Nunca é mérito nosso, é sempre graça. Então vamos suplicar essa graça ao Senhor, que fortaleça os nossos irmãos que estão desanimados e que nos use neste propósito também. Amém? Vamos orar? Eu te desafio a baixar a cabeça, fechar os olhos. O Alexandre, por favor, pode chegar aqui, irmão, e nos conduzir na oração. Deus querido, obrigado, Pai, por mais um dia estarmos aqui em Tua casa. Obrigado por essa semana, Deus, que se inicia. Abençoa, Senhor, cada irmão e irmã aqui hoje. Deus, e em especial nós queremos te pedir, Pai, pelos irmãos que estão enfermos, estão passando por problemas de saúde, que a Tua poderosa mão, Senhor, esteja sobre cada um, curando, Senhor, fortalecendo, renovando as forças, mas que principalmente seja feita sempre a Tua vontade, Pai. Amém. Abençoa ainda os missionários que estão nos campos, em especial hoje falamos do pastor Moisés, que está lá no Amazonas. Ó Deus, cuide da vida dele, da sua saúde, do seu ministério. Ó Deus, que ele esteja sempre pronto, Senhor, preparado para pregar a Tua palavra com ousadia. Ó Deus, abençoa que ele possa ser um instrumento ali para salvar almas. Abençoa os demais missionários também que estão nos campos. Muitos missionários, ó Deus, por causa dessa pandemia, contraíram a doença. Que o Senhor esteja, Senhor, dando condições a eles de tratamento, fortalecendo, Senhor, e que seja feita sempre a Tua vontade, ó Pai. Abençoa cada um, abençoa a palavra que vamos ter agora, que, ó Deus, fale os nossos corações, mas principalmente, Senhor, possamos sair daqui fortalecidos durante essa semana para viver a Tua palavra. Em nome de Cristo Jesus, que eu te louvo e te agradeço. Amém. Amém, Senhor. Bom, hoje nós vamos até o profeta Isaías, capítulo 2. Em breve, se Deus me permitir, eu vou pregar no capítulo 1. De verdade, há semanas que eu estou me preparando para isso, mas em oração não entendi que seja um momento adequado ainda. Quem sabe semana que vem nós vamos ao capítulo 2. Aí você vai falar assim, mas pastor, você é tão organizado, vai começar uma pregação no capítulo 2, depois voltar no capítulo 1. Hoje a gente comenta um pouquinho do capítulo 1, então, mas em breve nós vamos meditar em alguns aspectos desse capítulo 1 de Isaías. Hoje vamos ler o capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5. A palavra do Senhor nos diz: Foi isso que Isaías, filho de Amós, viu a respeito de Judá e de Jerusalém. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal,
será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos, e assim andaremos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados e de suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Venha, ó descendência de Jacó, andemos na luz do Senhor. A palavra de Deus aqui fala a respeito de uma glória futura. E quem é da minha escola teológica, da escola teológica na qual eu mais aprendo e mais me dedico, a escola histórico-gramatical de interpretação das Escrituras, a escola literalista, e eu não vou ter tempo de explicar o literalismo aqui, mas não significa tudo absolutamente ao pé da letra. Sempre que nós estamos lendo um texto, nós temos que fazer análise morfológica, análise gramatical, para finalmente fazer análise sintática e entender o gênero textual que nós estamos trabalhando. No caso da Bíblia, isso aqui é uma profecia, e você não pode interpretar profecia da mesma maneira que interpreta poesia ou narrativa. Então a escola literalista, ela observa com muito rigor o gênero literário, ela procura fazer todo o trabalho de pesquisa do texto, para então tentar entender o que está sendo dito e, tratando-se da palavra do Senhor, aplicar na vida, porque a palavra de Deus é eterna, ela sempre é a verdade final e, portanto, a nossa regra de fé e de conduta. Tratando-se de uma profecia, como nós da escola histórico-gramatical, literalista acreditamos que trata-se do reino futuro do Messias, o reino milenar, o reino que o próprio Senhor Jesus vai conduzir neste mundo. Aqui os meus amigos amilenistas já devem estar saltando 2 metros de altura. Não tem problema, não perdemos a amizade por causa disso, mas acredito que vocês estão errados. Seguindo na nossa proposta, sendo esse reino messiânico na terra, nós temos então informações da visão que Isaías teve acerca do futuro e de como vai ser a sociedade, de como vai ser parte deste governo. A principal característica que nós encontramos aqui é a paz, o shalom de Deus, em que os povos da terra não terão mais inimizades entre si, não farão mais guerras, inclusive todas as armas que já foram desenvolvidas neste reinado de Jesus serão usadas para a finalidade de cumprir a missão que Deus responsabilizou o homem, a humanidade no Éden: cuidar da terra, não fazer guerras, não matar, não expropriar, tirar aquilo que é do outro pelo seu egoísmo, pelo seu interesse. É importante, antes de seguirmos na análise do texto, fazer um breve comentário sobre o profeta Isaías e sobre o seu escrito, para que todos possamos compreender mais e melhor a sua profecia, aquilo que Deus disse através de sua vida. Isaías seguramente é o principal profeta do Antigo Testamento em termos dos seus escritos. Nós não sabemos muito acerca da sua vida, da sua biografia. Temos aqui no capítulo 1 que ele é filho de um homem chamado Amós, mas pelo seu estilo e também por muitas evidências internas da profecia de Isaías, ele era um homem de Jerusalém, era frequentador do palácio, devia ser de ascendência nobre, e pelo seu estilo de escrever, ele é erudito, ele é poeta, certamente foi um homem muito culto. O período do seu ministério é descrito como sendo desde a morte do rei Uzias até o reinado de Ezequias.
E se a gente faz o trabalho de cronologia bíblica, ele foi então profeta, pregador, por mais de 60 anos. Isso aqui é importante porque se você tem 40, 50, 60, está pensando em se aposentar, ei, trabalha, continua um pouco mais. Não estou dizendo de atividade profissional remunerada, que essa tem uma hora na vida que nós temos mesmo que parar. Mas o serviço do Senhor, na obra do Senhor, você, irmão, irmã, está pensando de parar de trabalhar porque acha que já serviu demais, acha que já fez muito. Você ouviu ontem a exposição de Filipenses 2:8? Olha o que Jesus fez por nós. Ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, e fez isso por amor a nós. Ele fez tudo por nós. O que é muito que nós possamos fazer por Ele? O que nós podemos fazer para finalmente dizermos: fiz bastante, já estou cansado? Claro, eu sei das limitações que o tempo impõe sobre as nossas vidas. Eu também estou sendo vitimado por essas limitações, mas estou dizendo da disposição, da motivação interior, do coração inclinado para servir ao Senhor em toda e qualquer situação. Foi o que aconteceu com Isaías ao longo do seu extenso ministério. Nós não sabemos como ele morreu, mas há uma tradição judaica que diz que ele foi morto pelo filho do piedoso rei Ezequias, um homem chamado Manassés. E por essa tradição judaica, o profeta Isaías foi cerrado ao meio. Então ele foi morto de uma maneira brutal. Por causa dessa tradição judaica, há algumas pessoas que leem Hebreus 11:37, que fala que pela fé alguns foram cerrados, atribuindo isso a Isaías. Mas não há como comprovar se sua morte realmente aconteceu assim, nem se ele estava vivo durante o ministério de Manassés, durante o reinado de Manassés. Ele é considerado o príncipe dos profetas, dado a qualidade e ao volume dos seus escritos. E ele é um dos profetas mais citados no Novo Testamento. Ele é um profeta messiânico, ele fala muito a respeito do Messias que haveria de vir, de modo que ele é também chamado de o evangelista do Antigo Testamento. E afinal nós sempre fazemos a citação de Isaías 53, ninguém falou sobre o Messias de maneira tão explícita, de uma maneira tão detalhada quanto o profeta Isaías. Ele, portanto, foi um servo de Deus, usado num contexto em que a política de Israel, de Judá, estavam em efervescência, numa época de profundas mudanças geopolíticas do Oriente Médio, do mundo antigo. Nós tivemos a ascensão e queda do Império Assírio neste período. As guerras assiro-fenícias foram também resolvidas durante os dias do profeta Isaías. Houve a queda de Israel pelo poder dos assírios, a tentativa de invasão dos assírios nos dias do rei Ezequias, que recebeu um grande livramento do Senhor. Enfim, nós estamos então diante de um homem que servia a Deus de todo o coração, que era uma voz a proclamar a palavra do Senhor, e o fazia de uma maneira digna, o fazia de todo o coração. Nós temos o chamamento, a chamada de Isaías para o ministério profético, no capítulo 6 do livro que leva o seu nome, e que ele menciona: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Ele começa a falar então do que ele vê no trono de Deus, e com essa visão no versículo 5, então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Não obstante ele estar vivendo dias de ascensão social do povo de Judá, do reinado de Judá, a condição espiritual da maior parte do povo e dos nobres era crítica, era de corações endurecidos,
de gente que pecava contra o Senhor e não fazia caso disso. Nós vimos na semana passada o profeta Miqueias, que foi contemporâneo de Isaías. Inclusive depois você pode e deve ler na tua casa Miqueias 4, de 1 a 5, que você vai ver palavras quase idênticas a que nós lemos em Isaías 2, de 1 a 5. Provavelmente Isaías tomou emprestado as palavras de Miqueias e usou no seu escrito sagrado. Ou talvez essas palavras que nós lemos de Isaías 2, 1 a 4, que encontramos quase literalmente em Miqueias 4, 1 a 3, talvez estas palavras fossem um hino cantado no templo e que ambos foram dirigidos pelo Espírito Santo para usar na sua profecia. Eles contemporâneos provavelmente se conheceram, provavelmente conviveram uma parte do tempo juntos, provavelmente se ajudaram mutuamente na vida piedosa. Eles viviam dias em que, embora houvesse pessoas piedosas, como o rei Ezequias, que servia ao Senhor de todo o coração, isso não se repetia na vida de todos os nobres. Havia muita maldade, muita injustiça social. Nós vimos isso na semana passada, através de Miqueias. Eu não vou ser repetitivo, até por causa do nosso tempo. Mas o povo estava enfrentando um período de trevas, de frieza, de distanciamento espiritual. Tanto que no capítulo 1 de Isaías, Deus faz uma denúncia. Aliás, o livro de Isaías pode ser dividido em duas partes. Do capítulo 1 ao capítulo 39 é a profecia da denúncia. É o ato de Deus de dizer ao povo dos seus pecados e de anunciar um juízo severo contra os pecados. E do capítulo 40 ao capítulo 66, nós temos então a mensagem de consolação, de esperança, de redenção e restauração de Judá, de Israel. Nós estamos lendo então no capítulo 2 o que está no meio da denúncia, da confrontação. Nós estamos, portanto, falando de juízo condenatório que Deus está premeditando, que Deus está planejando e que Deus de antemão está anunciando contra o povo que está desviado da sua palavra, de sua lei. E a denúncia começa no capítulo 1 de uma maneira severa. Alguns versículos: ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou: criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Semelhante ao que fez Miqueias, não é? Deus está convocando a natureza, céus, terra, montanhas, para serem testemunhas do que está acontecendo, da idolatria, da rebelião, da revolta do povo que Deus criou contra o próprio Deus Criador. No versículo 3, o boi reconhece o seu dono, o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. E se você continuar a leitura, em breve nós vamos meditar nessa passagem, há aqui uma denúncia dura contra a atitude de pessoas que tinham o coração obstinado contra Deus, mas ainda assim eram muito religiosos. Eles iam às festas no templo, eles ofereciam sacrifícios, eles faziam rituais, mas aquilo tudo era uma formalidade, era uma religião de aparência. Deus não estava sendo honrado e reverenciado no coração. Então, no meio dessa denúncia, depois de palavras tão duras, o profeta Isaías é dirigido pelo Espírito Santo para falar sobre o tempo futuro, sobre o que acontecerá muitos dias depois da sua geração, muitos dias depois da sua vida. Passaram-se mais de 2.700 anos dessa profecia e ela ainda não foi plenamente cumprida. Nós ainda não estamos vivendo o reino de Jesus, embora alguns afirmem que sim. Sim, Jesus está reinando em nossos corações, Ele é rei soberano sobre tudo e sobre todos, mas nós não estamos vendo as nações em paz, nós não estamos vendo a perfeita justiça, nós não estamos vendo a perfeita harmonia entre os povos. Nós acreditamos que isso acontecerá em dias futuros,
em breve, no tempo do Senhor. Mas então Isaías, dirigido pelo Senhor, fala sobre os últimos dias. E últimos dias aqui era uma expressão equivalente a no tempo do Senhor, quando Deus determinar, quando Deus quiser. O profeta não sabia exatamente quando seriam esses últimos dias, se próximos ou distantes ao momento em que ele está sendo dirigido pelo Espírito Santo para registrar as Escrituras Sagradas. Mas ele fala a respeito do reino do próprio Deus e de como vai acontecer. E ele descreve: o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal, será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. Aqui, falando de Sião, do Monte Moriá, onde foi construído o templo, o profeta está falando sobre uma elevação, sobre uma exaltação. Há aqueles que acreditam que no futuro Deus vai fazer com que o Monte Sião, o Monte Moriá, a montanha do templo, seja o pico do mundo, seja o local mais alto do que o Everest, que é o ponto mais alto hoje da Terra. Eu pessoalmente não acredito que o texto está falando sobre topografia, não está falando sobre as condições naturais da geolocalização. Acredito que o texto está falando sobre importância, que o texto está tratando sobre o lugar central da terra, na qual Deus estabeleceu o seu nome, na qual Ele exalta o seu poder, na qual Ele decidiu ser reverenciado nesta localização, e portanto, ela é a mais nobre, ela é a principal, ela é a mais exaltada, ela é a mais importante de todos os cantos da terra. Então Deus, no futuro, vai estabelecer a sua cidade, a cidade em que Ele decidiu colocar o seu santo nome, Jerusalém, como o centro do mundo, como o centro do seu reinado, através do seu Filho amado, como o centro político, capital financeira e também capital legislativa e judiciária de todo o mundo. Deus vai estabelecer o seu reino a partir de Sião, a partir de Jerusalém. E meu irmão, minha irmã, eu quero afirmar isso, e que a palavra de Deus fale ao nosso coração, para que a nossa esperança esteja no lugar certo, em Deus e na sua verdade absoluta. Em Deus e na sua palavra santa, infalível, inerrante, em Deus e na sua verdade eterna, que não vai cair, que não vai passar, que não vai mudar, ao contrário, será plenamente cumprida. Nós temos a promessa de Deus, de que muito embora os tempos presentes que vivamos podem ser desafiadores, amedrontadores de uma perspectiva humana, embora nós tenhamos tantas guerras e rumores de guerras, embora nós tenhamos dias de tanta instabilidade política, econômica, social, embora todos nós vivamos no tempo presente confiados em Deus, mas também em meio a tantas incertezas da vida humana, nós temos a esperança, nós temos a promessa de que Deus vai trazer o seu reino a este mundo, de que Deus vai colocar em ordem todas as coisas, e nós podemos esperar nele, porque Ele é fiel e certamente cumpre sua palavra. Meu irmão, minha irmã, o estado atual de coisas um dia vai passar. Deus prometeu reinar entre nós, Deus prometeu novos céus e nova terra, Deus prometeu ser soberano absoluto e fazer isso através do seu Filho, o nosso Senhor Jesus, e é nele que nós estamos. Portanto, meu irmão, minha irmã, eu não estou propondo fuga, escapismo, eu não estou propondo para você ignorar os problemas do tempo presente, desprezá-los e falar: eu prefiro sofrer tudo agora e ter um futuro bem feliz, bem-aventurado. A proposta bíblica não é essa. A proposta bíblica é: enfrente os dias atuais com coragem, com fé, porque a história está nas mãos do nosso Deus.
Então não é só uma questão de esperar um reinado futuro para que então tenhamos dias melhores. Sim, é o que a Bíblia afirma. No futuro, neste reino de Deus, nós teremos dias incomparavelmente melhores. Mas isso está escrito não para fugirmos da realidade hoje, mas para vivermos o tempo presente com os desafios, com as dificuldades, confiando no Senhor. E já sendo cidadãos do reino dele, neste mundo e nesta vida. Isso aqui não é só para apontar os nossos olhos para o futuro, mas para influenciar o nosso presente, a nossa ação hoje. Porque você e eu, irmão, irmã, pertencemos a Deus. Fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo, amém? Então, por mais que nós tenhamos lutas e tribulações neste mundo e nesta vida, e o nosso Senhor Jesus falou a respeito disso, tenho-vos dito isso para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições, mas tenham coragem, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ele disse que, como seus discípulos, nós sofreríamos, nós enfrentaríamos adversidades, nós teríamos oposições, nós enfrentaríamos inimizades por causa do Evangelho, por causa do nome de Jesus, por causa da nossa fé. Mas em todas estas coisas, a Bíblia afirma, em Romanos 8, que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então você e eu não precisamos atravessar as dificuldades da vida prostrados, vencidos, no sentido do desânimo, do desconsolo, da desesperança. Nós já estamos em Cristo, nós já somos mais do que vencedores. Então, meu irmão, minha irmã, viva com fé, viva com esperança, viva com coragem, porque Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é o que temos em Romanos 8? Pois bem, a esperança do reino do Senhor deve nos motivar a viver nesta vida com confiança e fé, porque nada do que está acontecendo está fora do controle de Deus. Na verdade, Ele está conduzindo soberanamente a história para o desfecho que Ele próprio já estabeleceu, o seu reino eterno. Então, as Escrituras falam que Jerusalém, a montanha de Sião, que o monte Moriá será exaltado, será elevado, porque de lá Jesus vai reinar sobre todas as nações. Isso é dito especialmente nos Salmos. Eu vou mencionar apenas dois. Primeiro, o Salmo 68, versículo 16, onde as Escrituras dizem: por que, ó montes escarpados, estão com inveja do monte que Deus escolheu para a sua habitação, onde o próprio Senhor habitará para sempre? Olha, Jerusalém certamente não é a cidade mais bela do mundo, tá bom? Eu sei que tem gente que é apaixonadíssimo por Israel, por Jerusalém, vai falar assim: não, é sim. De verdade, tem muitas coisas maravilhosas lá. Quem participou do curso essa semana, da Semana do Mar Morto, com o doutor Adolf Reutemann, que é curador do museu, do memorial dos rolos do Mar Morto, que foram encontrados em Qumran no século passado. Claro, ver paisagens assim, deslumbrantes em Israel. Jerusalém é uma cidade bonita, sim, mas de verdade, sendo bem franco, da minha parte, isso é muito pessoal, é muito subjetivo, é gosto, né? Paris é mais bonito, mas é de cada um. Barcelona é mais bonito, mas é de cada um. O fato é que Deus escolheu aquele lugar. Por quê? Porque Ele é soberano, porque Ele faz o que Ele quer, com quem Ele quer, quando Ele quer e como Ele quer. Quando Davi conquistou, Davi, o piedoso rei de Israel, um homem conforme o coração de Deus, quando ele conquistou aquela montanha, ele decidiu levar para lá o seu palácio, estabelecer dali o seu reino. Certamente ele foi dirigido por Deus, porque naquela montanha, muitos séculos atrás, Deus havia conduzido Abraão num desafio de fé. Você tem a narrativa em Gênesis, quando Deus fala: Abraão,
E ele diz: eis-me aqui, agora você vai tomar teu filho, teu único filho, e vai viajar para ele, para o lugar que eu te mostrarei, e ali você vai me oferecer a vida do teu filho em sacrifício. E Abraão é o pai da fé porque ele creu que Deus seria capaz de ressuscitar o seu filho, porque ele estava disposto de oferecê-lo em sacrifício. Deus não queria o sacrifício humano, Deus jamais requereu isso. O que ele queria era provar o coração de Abraão sobre quem aquele homem mais amava em sua vida. Então todas as promessas de Deus foram confirmadas em si. Em que local estes fatos aconteceram? No Monte Moriá, depois chamado de Monte Sião, pela conquista de Davi. E naquele local foi construído o templo do Senhor. E quando o templo foi consagrado, temos a narrativa em 2 Crônicas, capítulo 6, depois que Deus ele atende a oração e fala com Salomão, ele diz: eu decidi colocar o meu nome, manifestar a minha glória neste lugar. Nós sabemos que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, e que não é uma cidade do mundo que faz com que Deus seja então conhecido e adorado. Lembra-se de Jesus conversando com a mulher samaritana, no Evangelho de João capítulo 4, a mulher disse: nossos pais dizem que é nesta montanha, próxima de Sicar, que nós devemos adorar, e vocês dizem que é em Jerusalém, na montanha de Sião. Jesus foi claro e direto: mulher, escuta, chegou o tempo, e agora, que nem nesta montanha, nem em qualquer outra, se adora ao Senhor. Porque Deus está procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. A grande questão não é a localização geográfica, mas Deus sim decidiu estabelecer o seu nome e manifestar sua glória de uma maneira especial em Jerusalém, em Sião. Salmo 125, versículo 1, muito conhecido, reafirma esta verdade: os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Então Deus decidiu colocar sua glória e manifestar seu poder neste lugar. E no reino do Filho do seu amor, no reino messiânico neste mundo, as Escrituras falam que a cidade de Jerusalém será engrandecida, será exaltada, e ela vai ser o principal lugar deste mundo. Como já acontecera no passado, nos dias de Salomão, nos dias de glória do povo de Israel, no primeiro templo, povos de todos os lugares do mundo iam para Jerusalém para conhecer e aprender a verdade de Deus. Nos dias do nosso Senhor Jesus e dos seus apóstolos, os povos do mundo também viajavam a Jerusalém para aprender a palavra do Senhor, para ver a glória de Deus através daquele lugar e naquele templo. De modo que em Atos 2, no Pentecostes, quando aconteceu a descida do Espírito Santo, havia em Jerusalém homens de todos os países do mundo. E nós temos a menção da manifestação das línguas, em que pessoas de pelo menos 16 nacionalidades diferentes ouviram os apóstolos, os 120 discípulos que estavam ali em Jerusalém, falando da grandeza, das glórias de Deus, no idioma em que cada um dos estrangeiros eram nascidos. E o que aconteceu no passado vai acontecer no futuro, só que com muito mais glória, com muito mais ênfase. Versículo 3 de Isaías, capítulo 2: virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que Ele nos ensine os seus caminhos, e assim andemos em suas veredas. E isso aqui na profecia de Isaías é muito importante. Deus deu a sua palavra, Deus deu a sua lei, Deus enviou os seus profetas no Antigo Testamento a quem? Ao povo da sua aliança, aos descendentes de Abraão, Isaque e Israel. Paulo no Novo Testamento, em Romanos 9, vai dizer: deles é a fé, deles são as alianças, os pactos, os profetas foram enviados para eles.
Porque Paulo faz uma pergunta retórica: há alguma vantagem em ser judeu? Muita, em muitos sentidos. Deus escolheu Abraão, Isaque e Israel para fazer uma nação sacerdotal, uma nação na qual ele teria possessão exclusiva particular, e através daquele povo, daquele país, ele manifestaria toda a sua glória ao mundo inteiro. No entanto, como estava o povo de Deus? Onde estava o coração daqueles que foram escolhidos pelo Senhor na antiga aliança? Distante de Deus. Eles tinham a lei, mas não a ouviam, não acreditavam nela, não a praticavam. Eles tinham a aliança, mas descumpriam, desonravam o pacto, desonravam a aliança. Eles tinham as promessas, mas preferiam viver em seus próprios caminhos. Então o profeta usado por Deus anuncia: os estrangeiros vão vir a este lugar, porque eles vão buscar a palavra de Deus. É da montanha de Sião, do templo de Deus, que pessoas de todas as nações do mundo vão vir e vão subir a este local, pedindo a Deus: nos ensine os teus caminhos. Deus amava o povo de Israel, mas o povo de Israel, a nação de Judá, nos dias de Isaías, não queria ouvir a palavra de Deus. Então Deus anuncia através do seu profeta: vocês têm a palavra e não a ouvem. Haverá dias em que aqueles que não tiveram a palavra virão aqui e ouvirão. Eles farão esforço e sacrifício, coisa que vocês não precisam fazer, porque já receberam. E aqui, irmão, é possível fazer um paralelo. Aqui, irmã, nós podemos refletir: será que como igreja, na nova aliança hoje, em alguns momentos nós não estamos vivendo como o povo de Judá nos dias de Isaías, nos dias de Miqueias? Nós temos a palavra, nós temos a graça, nós recebemos o perdão dos pecados em Jesus Cristo. Nós não merecíamos isso, mas Ele fez por amor, Ele fez por graça. E quantas vezes não estamos ouvindo a palavra de Deus? Quantas vezes não estamos buscando ao Senhor de todo o nosso coração? E quantas vezes há momentos em que pessoas que não conhecem a Deus, parece que no íntimo estão buscando com mais fervor, com mais intensidade do que nós, os que pertencemos a Deus. Então, o profeta é usado por Deus para manifestar que a glória do Senhor realmente vai alcançar toda a terra, e que da montanha de Sião, do templo de Jerusalém, Deus vai ensinar a sua palavra a todos os povos. Parte dessa profecia já está cumprida. Nós estamos vivendo a era da graça, o tempo dos gentios, o ano aceitável da salvação do Senhor. Em Cristo, o Evangelho é pregado a toda gente, a toda nação. Hoje todos podem aprender de Deus, porque Deus em Cristo decidiu colocar a sua palavra escrita não em tábuas de pedra, mas decidiu colocá-la pela ação do Espírito Santo em nossos corações, amém? Mas haverá um dia ainda futuro, de que todas as pessoas buscarão ao Senhor, e terão um desejo intenso de aprender os ensinos de Deus, e de andar nos seus caminhos, pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. E o profeta então fala sobre o que acontece, quais são os resultados concretos, quando a palavra do Senhor é observada. Isso no futuro, como aconteceu no passado, como também vale para o nosso presente. Quando nós buscamos ao Senhor a sua palavra, quando de todo o nosso coração nós temos a decisão feita de viver para a glória do nosso Deus, quais são os resultados? Aqui, na sociedade, Ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão das suas espadas arados e de suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Quando nós buscamos ao Senhor de todo o nosso coração, quando buscamos a palavra de Deus,
Ele coloca a sua paz em nossas vidas. Ele estabelece a sua paz, o seu shalom, aqui em relação a toda a sociedade. Se você, irmão, irmã, perguntar por que no mundo tem tanta guerra, por que existem tantos conflitos, por que há tanto desentendimento? Olha comigo no Novo Testamento, Tiago capítulo 4. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? De onde? Não vem das paixões. Aqui são desejos que querem nos controlar, concupiscências, inclinações que nós temos e que nos levam a querer batalhar por elas, porque elas nos controlam. Se eu for falar de paixões aqui, imagina alguém que gosta de futebol. E no Brasil tem muita gente que gosta muito de futebol, não é? Há pessoas que têm uma paixão tão forte por essa prática esportiva que é capaz de renunciar à família, que é capaz de renunciar ao trabalho, que é capaz de renunciar a tudo e a todos por causa de uma partida de futebol. E claro, você pode gostar de futebol, eu não gosto tanto, mas o que efetivamente se ganha 1h30 ou mais assistindo a um jogo? O que isso acrescenta para a vida? No fim das contas, que bem isso faz para o ser humano em geral? Nenhum. É idolatria. Ou seja, uma paixão, um desejo que quer controlar. As guerras, as contendas, vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês. Essa é a verdade que acontece na vida humana. Porque existem conflitos entre pessoas, conflitos entre nações, porque há tantas guerras no mundo, por causa das nossas paixões, dos desejos que querem nos controlar, por causa do nosso egoísmo, por causa da vida centrada em si mesmo. E quando nós buscamos a Deus e a sua palavra, Ele coloca a sua paz em nós, o seu shalom. Ele muda o nosso interior, Ele nos ajuda a vencer o egoísmo e nos dá então uma vida baseada no altruísmo, uma vida na qual nós temos prazer e satisfação não em nós mesmos ou nos nossos desejos, mas passamos a ter prazer e satisfação no Deus, o nosso Criador, e passamos então a viver interessados não na nossa vontade, mas na vontade dEle. E a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. A vontade dEle produz bênção na vida. A vontade dEle traz alegria permanente, traz a verdadeira paz. E por isso, Isaías anuncia o Messias como o príncipe da paz. E Paulo vai dizer aos Colossenses: Ele é a nossa paz, como também disse aos Efésios, através de Jesus, todas as barreiras de inimizade são desfeitas. No futuro não haverá guerras, porque o shalom de Deus, a paz perfeita de Deus, vai estar em todo e cada coração. Pode estar no teu hoje, pode estar no teu agora, porque o príncipe da paz, Jesus Cristo, Ele quer te salvar, Ele te ama. Pode estar no teu coração agora, irmão, irmã, você já tem a paz de Cristo, mas eventualmente está vivendo não com os olhos na palavra de Deus, e sim nos teus interesses pessoais, praticando as velhas obras da carne, pautando tudo pela tua vontade e pelo teu egoísmo. Ouça a palavra do Senhor, renda-se ao Senhor, viva a palavra de Deus. E para nós terminarmos por causa do tempo, versículo 5: Venha, ó descendência de Jacó, andemos na luz de Deus. O povo de Judá, o povo de Israel, embora escolhidos pelo Senhor, por decisão dos seus corações, estavam andando em trevas. E o que são essas trevas? É a vida sem entendimento de Deus, a vida sem conhecimento do Senhor, a vida baseada no egoísmo, na maldade, na injustiça, no pecado, a vida controlada por coração
que está sendo conduzido pelos seus desejos, pelas suas paixões. Isso produz guerra, isso produz morte, isso produz destruição. Qual é a exortação, qual é o desafio, qual é a proposta de Deus que está anunciando ao povo? Juízo, condenação, um Deus que está denunciando os pecados. Venham, andem na luz do Senhor. Gosto muito do Salmo 30, versículo 5. Na tua luz veremos a luz. Salmo 119, 105, que é tão conhecido, não? Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, luz para os meus caminhos. E o Evangelho de João, para finalizar, porque o nosso desafio é andar na luz. Capítulo 1, você que acompanhou as pregações da semana passada, ouviu muitas citações joaninas. Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. O nosso Senhor Jesus Cristo é a nossa luz, amém? O nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus encarnada, é a verdade absoluta, e é na luz de Deus que nós devemos andar. É em Jesus Cristo que nós devemos andar e que nós devemos viver, amém? Pai querido, obrigado pela Tua palavra viva e eficaz pregada aos nossos corações mais uma vez, e pela ação do Teu Espírito Santo, Pai, nos ajuda não apenas a compreendê-la, mas a praticá-la em nossas vidas. Obrigado, Pai, pela promessa maravilhosa de que o Senhor vai reinar neste mundo através de Jesus Cristo, Teu Filho. Nós cremos nisso. E obrigado, Pai, porque por essa promessa nós podemos viver os dias atuais com confiança, com esperança e fé. Nós não precisamos nos acovardar com as dificuldades, as crises, porque o Senhor está conosco e tem cuidado de nós. O Senhor já colocou o Teu shalom, a Tua paz em nossos corações, paz que vai além de todo entendimento. Enquanto, Pai, aguardamos a manifestação do Teu reino em Jesus Cristo, nos ajuda a viver conforme Tua palavra nos ensina no Novo Testamento, como cidadãos dos céus, praticando a verdade, a justiça, sendo separados da corrupção que há neste mundo, sendo controlados não pelas nossas paixões e desejos, mas pelo Teu Espírito Santo, a fim de usufruirmos da vida abundante que em Cristo o Senhor já nos deu. Pai bendito, estabelece a Tua paz. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, Senhor. E pedimos, Pai, se há alguém que ainda não creu em Jesus para a vida eterna e que vive, portanto, em trevas, em lutas interiores de coração e na mente, que vive cegado pelo pecado, que vive, Senhor, sem esperança e paz no mundo, que a Tua palavra alcance esses corações. E que o nome do Senhor Jesus, que foi anunciado e pregado mais uma vez, seja crido e confessado, havendo então salvação para a glória do Senhor. E a nós, Pai, Teus filhos e filhas, com a ciência, Pai, do futuro tão glorioso, que o Senhor já tem reservado para nós, porque o Senhor decidiu nos amar, ajuda-nos a viver o tempo presente, com fé, esperança e amor. Ajuda-nos, Pai, a sermos firmes na Tua palavra, a andarmos na Tua luz, o nosso Senhor Jesus Cristo. Cumpre isso e prometemos dar ao Senhor, somente o Senhor, todo louvor, toda adoração, toda honra e toda glória. Nós oramos assim, no precioso nome de Jesus. Amém.